aí, pessoal? Ó, vamos lá, dar continuidade aqui à nossa aula, tá? Aí a gente vai estar falando de classificação de materiais, só para situar vocês onde é que a gente está nesse vídeo. Esse aqui é o vídeo 5, tá? Dessa aula de classificação de materiais, que a gente já passou as etapas dessa classificação, os objetivos, a gente já viu alguns tipos de classificação na aula anterior, e a gente vai dar continuidade agora na classificação curva ABC, que é um tipo de classificação de recursos materiais, certo? A gente está fazendo essa aula aqui para a turma de administração de recursos materiais e vamos dar continuidade agora, pessoal. Aí, o que tem essa curva ABC? Como é uma curva ABC? Qual é o objetivo de eu classificar os meus materiais que estão em estoque, os materiais que eu possuo na minha empresa, na minha organização, com a curva ABC? Qual é o meu objetivo nesse sentido? O que é o objetivo quando eu utilizo essa classificação, o ABC, nos meus produtos, no meu estoque? Eu estou com essa curva ABC possibilitando, né, a partir do trabalho com essa curva, a possibilidade de evitar gastos desnecessários com produtos que não serão vendidos em um primeiro momento, o que pode representar uma certa demora para recuperar o capital investido. Então, eu estou aqui, lembram-se daquela primeira explicação que eu falei naquele quadro comparativo entre o sistema XYZ e a curva ABC? Eu estou falando aqui agora de um caráter mais financeiro. A gente está passando agora por um financeiro, não por um da gestão, né, organizacional. É a importância financeiramente que esse produto tem dentro do meu estoque, dentro da minha organização. Então, é o impacto que aquele produto, que aquele recurso material, que aquele bem vai ter no meu estoque em relação a custo. Então, o que pode representar uma certa demora na recuperação do capital investido. Porque eu vou comprar aquele material, aí se ele não vender, se não vender aquele produto, o que ele vai representar? Uma demora, porque eu não consegui reaver aquele capital no tempo que eu esperava. Então, ao se verificar os produtos que não possuem uma demanda tão grande, a curva ABC de produtos possibilita a identificação dos produtos que devem ser colocados em promoção para aumentar as suas vendas e evitar excesso de estoques. Com a curva ABC, eu vejo aquele item que me dá mais custos mantê-lo mais tempo no meu estoque. Eu vou verificar, de acordo com a classificação ABC, quais são os produtos mais custosos para o meu estoque. E essa questão de custo não significa os mais caros, significam os que demandam mais valores para o meu estoque, o que tem peso maior financeiramente no meu estoque. A curva ABC indica que os produtos A possuem uma maior demanda, sendo assim, as suas reposições a cada saída devem ser planejadas rapidamente. Então, quem é A, ele tem uma demanda maior. Então, como eu tenho uma demanda maior, ele pode até faltar no meu estoque. Então, por isso, eu tenho que repor ele mais rapidamente. Então, se eu estou repondo ele mais rapidamente, eu tenho um custo maior com esse produto para repor, porque é constante, tem uma demanda maior. E isso está diretamente relacionado a esses fatores. Então, a curva A, o que ele vai pensar? O que é a curva A? O que vem a ser a curva ABC? A curva ABC fala que a curva A, quem está lá na curva A, quem está na classificação A, os que trazem maior retorno, ou seja, eles têm maior importância, valor ou quantidade, correspondendo geralmente de 10 a 20% do total dos materiais. Então, aqui nessa classificação ABC, nessa curva ABC, eu tenho a questão de, se eu classificar um produto com 80, com muita importância, se esse produto ficar com 10 a 20% dentro da minha classificação de importância, ele é muito importante, porque ele é altamente custoso dentro da minha planilha. Eu vou verificar aqueles produtos que eu tenho que ter maior atenção com eles, porque eles têm uma importância maior financeira, ou eles têm uma renda maior, porque eles geram essa renda maior para o meu estoque, para a minha empresa, porque eles podem ser até como se fosse um cargo-chefe. Aquela venda representa
aqueles 3 produtos ou 2 produtos representam 20% de todo o meu capital. Então, é muito importante. Eu tenho que estar verificando eles aí, dando maior atenção a eles. Aí eu tenho a curva B. A curva B, a classificação B, são os de médio valor e retorno, importância, quantidade ou valor intermediários, correspondendo geralmente de 30% a 40% do total. Então, eu tenho na curva B aqueles produtos medianos. Eles não são tão importantes no meu financeiro, mas também eu não posso menosprezá-lo. Eu também tenho que dar atenção e ficar acompanhando a evolução daqueles produtos. Aí eu tenho a curva C, que são a maior parte dos itens que trazem um retorno baixo para a sua empresa. No caso, esse retorno financeiro, eles não têm grande saída, eles não têm essa relevância e importância no meu estoque. Então, eles têm menor movimentação, menor importância, valor, quantidade, correspondendo geralmente a 50% do total. Isso aqui, gente, curva ABC, é matemática, a gente vai ver já a aplicação dela. Por isso que existem essas porcentagens. Então, a gente está aqui com um teorema, uma teoria que fala que cerca de 20% dos materiais estocados representam 80% do valor de demanda de uma organização. Ou seja, a menor quantidade de materiais são os mais significantes para a organização. Essa aqui foi um teorema de Pareto. Pareto foi um cientista, um matemático, que ele concluiu com as suas pesquisas, e ele também fazia essas pesquisas na economia, que 20% do capital de uma cidade, de uma localidade, de um país, estava 20% dessa população era detentora de 80% do capital. Ou seja, eu tinha pouco, 20%, sendo detentor de 80%, que é a maior riqueza. Então, era essa comparação do teorema de Pareto que é utilizada na curva ABC. Eu tenho 20% do meu estoque correspondendo a 80% do meu financeiro. É essa que é a comparação e essa que é a importância. E por isso que eu tenho que dar maior atenção a esses produtos que estão localizados na curva A. E por isso que é importante você aplicar esta classificação na sua empresa, mesmo dependendo de qual ramo for ou não utilizar. Essa é uma das classificações literárias que é quase essencial você utilizar, porque aqui você vai medir qual produto que tem maior saída, que ele verifica que tem maior impacto dentro da sua economia, dentro do seu financeiro da empresa. Porque a curva ABC fala que eu tenho 20% de produtos, de materiais, que vão corresponder a 80% do valor, ou seja, das minhas vendas. Eu tenho 20% de produtos correspondendo a 80% de vendas, gente. É muita coisa. Então, você tem que ficar muito atento a esses produtos que estão lá na curva A, porque se eles ficarem muito tempo ou ficarem com uma variedade de preço ou ficarem em escassez, você não conseguir reabastecê-los a tempo, você vai ter o quê? Prejuízo. Por isso a atenção maior com esses produtos, porque eles têm que ter essa atenção maior, porque eles representam 80% das suas vendas, da sua renda, da sua demanda. Então, é importante você ter um controle maior sobre esses produtos que estão na curva A, que estão lá na classificação A. E isso a gente vai ver aqui nessa própria planilha. O que fala essa planilha? Que a classificação, ali, estou falando que um produto é A, B ou C, e ele vai falar em porcentagem de quantidade de estoque. Ou seja, eu tenho... E vamos já para ser mais práticos aqui na matemática, vamos utilizar aqui 10 produtos, tá? 10 quantidades em estoque, 10 unidades, valendo R$100. Então, eu vou ter 20 produtos. 20 produtos. 20, eu falando 100, né? Então, é 20 produtos mesmo. Então, eu tenho 20 produtos da minha totalidade que correspondem a 80% do meu ganho. Então, 20% do que eu tenho estocado corresponde ao peso dele, devido à média que eu tirei das minhas vendas, do que eu tenho planejado, ele vai corresponder a 80% do meu financeiro, ou seja, R$800. Então, eu tenho 20 produtos que correspondem a R$800, que é 80% do meu capital.
da minha renda, do que eu vou receber. Então, se eu tenho outros produtos, ou seja, se eu tenho 80 outros produtos que vão corresponder somente a R$ 200, qual é o produto que eu tenho que dar mais atenção? Qual é o produto que eu tenho que fiscalizá-lo mais? Qual é o produto que eu tenho que ter maior atenção com ele no meu estoque e na minha venda? São os produtos A. Eu tenho 20 produtos, ali, ó, a classificação A, 20%. Ela, classificação A, 20%. Essa classificação, essa quantidade, 20%, é como se eu tivesse 20 produtos que correspondem a 80% do meu valor do estoque. Ou seja, eles correspondem a R$ 800 do meu estoque. É muito, gente. Então, esses 20 produtos têm que ter um cuidado maior. Eu tenho que ter um cuidado maior com esses produtos dentro do meu estoque, para não deixar faltar, para não deixar que esse produto fique lá, não seja valorizado, não seja aplicado. Aí eu tenho os produtos intermediários, que são o B, a classificação B. A classificação B me fala que 30 produtos aqui no meu estoque correspondem só a 15% do meu valor. Então, eu tenho 30 produtos correspondendo a R$ 150. Olha a diferença. No primeiro eu tenho 20 correspondendo a 80. E aqui eu tenho 30 correspondendo a R$ 150. É muito, muito discrepante. Então, por isso, essa questão de importância, e no caso aqui é uma importância financeira, é a importância de dinheiro dentro do seu estoque. É quanto custa aquele produto dentro do seu estoque. Entendeu? Por isso que aqui a curva ABC, ela tem essa questão de preferência, de expectativa financeira. Porque leiam ali, ó, esse aqui, ó, é em valor de estoque, em valores. Então, é em dinheiro que aquilo aí custa dentro do meu estoque, certo? E os últimos produtos, que são o C, que é a maioria dos meus produtos, 50 produtos, 50, vão corresponder a 5%, a R$ 50. Essa que é a média que a gente vai fazer nesse sentido. Então, eu tenho 50 produtos que, somados todos, só vendem 5%. Então, por isso a atenção. E por isso a gente precisa saber essa separação e essa classificação para a gente ter o maior cuidado quando a gente está trabalhando com esses nossos materiais dentro dos nossos estoques, para não haver essa falha, para não haver essa discrepância no trato e você acabar sendo prejudicado, porque você vai acabar tratando um produto que está lá na classe C com o mesmo trato que deveria ter com A, e não ao contrário. Aí a gente tem os produtos A, um exemplo, certo? Como é que a gente vai classificar um produto A? O produto A é classificado. É adotada a fórmula 80-20, que é aquela que a gente acabou de ver aqui, ó, gente, ó, 80-20, a fórmula 80-20, para fazer a seleção desses itens, que consiste em selecionar 20% do total de produtos, que juntos correspondem a 80% do total das vendas. Essa que é a projeção. Um exemplo, em uma loja que possui 1.000 produtos ativos cadastrados e vende R$ 50.000 mensal. É aquela ideia que a gente estava falando já daquela primeira vez. Eu tenho 100 produtos que correspondem a R$ 1.000. Então, eu tenho 1.000 produtos que vendem 50 mil. 1.000 que vendem 50 mensalmente. Então, 20% desses 1.000 produtos, ou seja, 200 produtos, vão corresponder a 80% da venda. E 80% de 50 mil é o quê? 40 mil. São poucos itens que geram a grande parte da receita. Esse é um teorema, gente. É uma teoria que foi feita e foi apurada. E é verdade. E é isso que você tem que saber. Ela pode ser aplicada, essa proporção e essa projeção. Porque é isso que acontece. Eu tenho poucos produtos que geram a maior receita, a maior parte da receita do meu estoque, das minhas vendas. Então, eu tenho da minha receita. Então, eu tenho de 1.000 produtos, 200 correspondem a 80%. Então, de uma venda de 200 produtos, eu vou faturar 40 mil. Então, é muito mais do que a metade dessa meu faturamento, dessa minha receita. Então, por isso, cuidado maior com os produtos da curva A. Aí a gente tem os produtos B. Quem são esses produtos B?
são os produtos de importância média, ou seja, ele é intermediário. Em curva, essa curva é preenchida com 30% dos itens, ou seja, que equivalem a 15% do seu faturamento. Ou seja, eu tenho 30% de produtos equivalendo a 15% do total do faturamento de valores. Exemplo, na mesma loja, aquela que a gente viu no ar, que tinha 20% correspondendo a 80%, eu tenho na mesma loja 1.000 produtos que vendem 50 mil. O mesmo exemplo. Os itens da curva B, os medianos, serão 300 produtos e eles representam uma venda mensal de R$ 7.500. Olha a diferença. Eu tenho 300 produtos que vão corresponder a somente R$ 7.500. Então, já é uma mínima diminuição muito grande de importância, mas ainda tem produtos que são menos importantes ainda do que estes, tá? Então, assim, eu tô vendo que de 1.000 produtos, 300 vão valer só 7.500. Aí a gente vê na curva A, 20, 200 produtos valendo 40 mil. Olha a diferença, gente. Por isso a importância de você controlar o seu estoque, de classificar, aplicar essa classificação da curva ABC no seu estoque, nos seus materiais, esta classificação, para você saber como trabalhar com esses materiais que estão nessa curva, que estão classificados como A, B ou C. E, por último, o produto C são os produtos de menos importância para sua empresa. Não é que você vai deixar eles ao léu, porque senão você nem teria eles. Mas você não tem que ter aquele cuidado todo no pedido, no período de pedido, na quantidade de compra. Mas eles são de menor importância, porque eles vão compor a curva C, que são selecionados 50% do total dos itens, que juntos vão equivaler a somente 5% do faturamento total. Naquele mesmo exemplo que a gente está usando, uma empresa com 1.000 produtos que fatura 50 mil. Eu tenho 500 produtos, gente. Metade desses meus 1.000 produtos fariam parte da curva C e somariam apenas R$ 2.500 de um total de 50 mil. Ou seja, olha a diferença desse valor, dessa quantidade para o valor de importância do meu faturamento. É mínimo. O impacto desses produtos, se estiverem faltando, ou se houve algum problema de logística para chegar esse carregamento, é muito mínimo o impacto, porque eles vão corresponder apenas a 5% do meu faturamento. Então, é muito pouco o impacto que eles vão ter no geral. Aí a gente vê esses mesmos números ali dos exemplos numa planilha bem aqui explicadinha para vocês entenderem. Apliquem sempre o 20 na primeira coluna e o segundo, a porcentagem aqui na segunda coluna. Aí eu tenho aqui a quantidade A, B ou C e quantidade aqui, ó, 1.000 e 50 mil. Eu tenho os pontos, certo? A, B, C. O produto, a minha quantidade total é 1.000 e o meu valor de vendas é 50 mil. Eu tenho o A. Quais são os produtos A? É aquela projeção sempre. Você começa sempre nos produtos, na projeção. Eu tenho 1.000 produtos. A é 20% dessa minha quantidade de produtos, então são 200. B é 30% da minha quantidade de produtos, então 300. E C são 50% da minha quantidade de produtos, então é 500. É a matemática aqui. 20 corresponde a X. 100 é 100, é 1.000. Faz a regrinha de 3 e você vai ter aqui o valor, certo? Mesma coisa para a regra de 3 aqui dos valores em venda. Eu tenho 50 mil, que equivale a 100%. 80% de 50 mil é quanto? 40 mil. E assim você vai calculando os outros também. O B, 15% de 50 e o C, 5% de 50. É essa que é a ideia. Você pega o geral, a quantidade geral, e tira a porcentagem dessas curvas. A primeira, vocês têm que gravar essa aqui, ó. A primeiro ponto aqui que vocês devem gravar. Vocês devem gravar a quantidade A, B, C, para saber que é 20, 80, 30, 15 e 50, 5. 20, 80, 30, 15, 50, 5. E aqui a gente já vê um primeiro exemplo desse fator de como aplicar a planilha aqui, como aplicar a curva ABC. Eu tenho a quantidade, certo?
desses produtos que eu tenho no meu estoque. Eu tenho o item 1 com 1.210, o 2, o 3, 4. E essa aqui é quantidade unitária, gente. É quantidade de número mesmo. Eu tenho quantos produtos 1 lá no meu estoque? 1.210. Eu tenho quantos produtos 10? 1.041. É quantidade. E eu tenho o valor de cada mercadoria que ela tem, valor unitário dela. Quanto custa um produto 4? Um produto 4 custa R$10. Aqui, ó, produto 4 custa R$10. Então, é o valor unitário daquele bem, daquele item que eu estou listando, que eu possuo no meu estoque. Aqui a gente já está indo falando de estoque. Por que eu estou falando de estoque? Porque eu já classifiquei os meus materiais, eu já cataloguei, eu já tenho aquele material que eu estou agora codificando de acordo com a classificação que eu estou querendo. É essa que é a ideia. Lembre-se disso. Aí eu vou fazer o quê? Qual é o próximo passo da curva ABC? Eu vou multiplicar. Simples. Eu vou multiplicar a quantidade consumida pelo valor unitário. Então, eu vou multiplicar 1.210 por 10, 2.160 por 20. E você vai fazendo um, que você vai chegar ao valor unitário total de cada item. Ou seja, quanto cada item vale no seu estoque total. Quanto vale o seu estoque? Quanto cada item vale no seu estoque? Que é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. Eu multipliquei tudo, aí eu venho, faço o quê? Coloco em ordem, gente, ó. Eu vou colocar o maior valor aqui, ó, como primeiro lugar, o item mais importante, maior valor. E do maior valor eu vou decrescendo, certo? Eu vou decrescendo aqui, ó, os valores. Por isso que a ordem aqui é pelo valor total. Eu vou pegar esta tabela do valor total e vou colocar em ordem crescente, do maior para o menor. Ordem decrescente, gente, desculpa, tá? É do maior para o menor, decrescente. Então, eu vou colocar primeiro o item 8, 2.333. Aí, depois eu boto o item 3, que é 525 mil. Aí, depois de 525 mil, é o item 7, 441.800. Depois do item 7, é o item 5. E assim por diante, ó. Item 8, 3, 7, 5. E você vai numerando aqui de acordo com esta tabela aqui, ó. Com essa coluna do valor total. É a coluna do valor total que vai me dizer como classificar aqui do lado. Como classificar em A, B ou C. Aí eu venho como? Aqui a gente tem facilidade em saber calcular os 20, 30 e 50, porque a gente está tratando só de 10 números, certo? Se eu estou tratando de 10 números, os 2 primeiros correspondem a 20%. Os 3 depois correspondem a 30%. E os 5 últimos a 50%. Por isso que essa matemática aqui fica boa. Mas depois a gente já vai ver outra matemática um pouquinho mais difícil que trabalha para a gente calcular a classificação A, B, C. Mas aqui, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem o item 8 e o item 3, que o item 3 só custa R$15, como uma das mercadorias mais importantes dentro do meu estoque. Ela corresponde, os dois, ao 20%, ao 80% minha renda, da minha receita. Elas são cargo-chefe da minha empresa, da minha organização. Elas que eu tenho esses dois itens que eu tenho que manter total controle, porque eles vão influenciar diretamente no meu estoque. Lembrem-se que a gente já conversou sobre isso. Estoque é investimento. Ele é um investimento que está lá porque eu vou utilizá-lo para produzir, para servir. O material que está no meu estoque, ele é feito para que eu produza, para que eu trabalhe. E se esse material fica parado por tempo demais, ele vai me dar custo. Então, em vez de eu ter um material que vai me gerar renda, que vai me gerar lucro, eu vou ter um material que vai me gerar despesa, um prejuízo. Então, eu analisando essa classificação ABC, eu tenho como determinar se aquele material é importante e o quanto eu tenho que ficar atenta a esse material. Aí a gente vê aqui os passos para calcular a curva ABC. Quais são esses passos? Primeiro, calcular o valor do preço versus a demanda, que é aquela planilhazinha que eu já mandei para vocês, aquele primeiro lá que a gente viu. Eu tenho o número de quantidade de produtos e multiplico pelo número de valor unitário. Depois eu vou somar a coluna P
versus D. Eu vou somar qual o valor que eu tenho total. Eu vou lá verificar quanto é minha receita total. Depois disso, eu vou calcular o percentual de preço versus demanda para cada item em relação ao valor total. Depois, eu coloco a coluna porcentagem de situação decrescente, ou seja, do maior para o menor de porcentagem, e calcular os percentuais acumulados. E calcular o percentual correspondente a cada grupo. Categorizar itens, então A, B ou C, em função da coluna de percentuais acumulados. Aqui a gente não entendeu muito, mas quando a gente verificar essa outra tabela, a gente já vê que há uma diferença e que a gente já vai poder entender esses comandos. Primeiro, calcular preço versus demanda. Primeiro, eu vou calcular o preço, é o meu preço unitário, versus minha demanda. Minha demanda é a quantidade de materiais que eu tenho no meu estoque. Calculei individualmente, ó. Aí eu venho e calculo a soma preço versus demanda. Eu vou somar toda esta coluna e ver quanto dá ao final, 410 mil. Depois disto, eu vou calcular o percentual PD para cada item em relação ao valor total. Poxa, eu botei igual, gente. Ó, desculpa. Duas planilhas igual, eu vou já apagar. Mas aqui a gente tem o percentual. O que é esse percentual, gente? Regrinha de 3 básica, pessoal. Regra de 3. 192 corresponde a X, 410 a 100. Então, eu venho e verifico quanto é este produto aqui, quanto 46,8 corresponde a 192, a qual porcentagem? Eu vou verificar quanto 192 corresponde em porcentagem no meu total. Regra de 3, gente. 192 é X, 410 é 100. Então, quanto é X? 410 X é igual a 100 vezes 192 mil. Então, X é igual a 192 vezes 100 dá 192 mil. Eu vou botar mais 2. Dá 1.920 dividido por 410 mil. Eu vou pegar esses dois e colocar aqui, deu 46,8. Agora a gente vai precisar de uma calculadora básica, fazendo regrinha de 3, tá? Mas a ideia é regra de 3. 2.000 corresponde a X. 410 mil a 100. Quanto é que vale esse aqui em porcentagem, esses 2.000? 0,5. Cancela aqui, ó. 2, 2, 2, 2. 410 dividido por 200 dividido por 410 dá 0,5. Matemática, regra de 3. Aí a gente vem para outra característica aqui, ó. Qual é essa outra? Colocar a coluna porcentagem em situação decrescente. Eu vou ver aqui qual a maior porcentagem e colocar em decrescente aqui, ó. Vou colocar da ordem do maior porcentagem para o menor. E a gente vê isso aqui, ó. Os itens já estão embaralhados, certo? Eu vou botar ela em ordem decrescente, ó. 46. Aí aqui eu fico com 67. Por quê? Porque é 46 menos 100, 67. Menos 46, desculpa, gente. 46 mais 20, 67,3. Mais 9, 77. Mais 7,8, 84. Mais 5, 90. Mais 2, 92. Você vai fazendo essa matemáticazinha aqui básica, ó. Pulando um para o outro. Você vai pegar o 46, colocar aqui na porcentagem acumulada e vai somando 46 mais 20, 67. 67 mais 9,8, 77. Mais 7, 84. Mais 5, 90. Você vai somando que no final você vai ter 100 com 100. Essa que é a ideia. Você tem 100 aqui, ó, 100. Você vai somar tudo. E com isso, depois, você vai ver, calcular os percentuais acumulados e calcular um percentual correspondente a cada grupo. Depois desta cálculo desse percentual acumulado, eu vou ver aqui as quantidades para ver onde chega os 80% somando esses números aqui. Aí a gente vem aqui, ó, lembrando-se da matemática básica. 20% do meu quantidade de porcentagem em quantidade de estoque corresponde a 80, 30 a 95%.
e 50% a 100%. Eu só modifiquei aqui, gente, porque se eu tenho 15% do menos 80 aqui, que é o que eu já tenho dos 100, então eu vou ter 95. E 5% menos 95 mais os 5% que eu tenho da planilha, eu tenho 100, certo? É matemática. Então, eu vou classificar aqui a minha planilha. Eu vou ver os produtos que até 80% aqui, ó, não pode passar de 80, vai ser A. Nessa porcentagem que a gente calculou aqui, lembram? Eu vou repetir o primeiro, 46 menos 20, mais 20, 67, mais 9, 77, mais 7, 84. Até onde eu olhar 80 aqui, vai ser A. Se aqui tivesse 80,5, seria já B. Mas se ele é 79,9, ele ainda é A. Então, os produtos A vão com essa porcentagem acumulada aqui até 80% que você calculou. Então, se eu tenho 80% aqui, ele fica A. Se eu tenho já 81, 80,5, 81, ele já passou de 80, então ele já é B. E aqui é a mesma ideia. Lembra-se aqui, ó, eu tenho até 95 para falar que é B. Eu tenho 95,6, ainda é maior do que 95. Então, eu vou ter B. Agora, se eu tenho mais de 95, comparando aqui 95, ó, já aumentou para 96, não, eu tenho C. E o restante todo vai ter C. Então, é aqui nesta porcentagem, ó. Tenho 80, vai ser A. Eu tenho 95, vai ser B. Eu tenho 100, vai ser C. Nesta porcentagem acumulada. E é assim que eu classifico. E este é o último exemplo dessa nossa curva ABC. Eu sei que vai ficar um pouco trabalhoso vocês entenderem através desse vídeo. Por isso que a gente vai ir para a aula ao vivo agora, online. A gente vai discutir essas planilhas e a gente vai passar uns exercícios que vamos responder ao mesmo tempo, tá? Aí eu já vejo vocês daqui a pouquinho. Obrigada. E qualquer dúvida, entre em contato. Eu sei que vai ter muitas dúvidas e a gente vai falar já já sobre elas, tá?